A doutora Maria Alice José da Silva é a juíza responsável da Sala de Justiça Juvenil e conversa hoje connosco sobre este assunto. É ela que eu vou estender o nosso boa noite e as boas-vindas também. Boa noite e bem-vinda. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Certo. Bem-vinda, doutora Maria Alice José da Silva, juíza responsável da Sala de Justiça Juvenil. Vamos olhar inicialmente para os dados que acabei aqui de avançar. Se fizermos uma comparação, não é, ao período homólogo do ano passado, no caso, podemos considerar que houve uma redução ou aumento destes processos envolvendo menores? Portanto, atendendo os dados estatísticos deste ano, relativamente aos processos centrados e em tratamento de janeiro a abril, prevê-se um certo aumento dos casos relativamente ao ano transato, uma vez que no ano passado tivemos um total de 360 processos, ao passo que este ano, até o mês de abril, já recepcionamos um total de 171 processos. E o ano ainda nem acabou. E o ano ainda nem acabou. Certo. Precisamente. Portanto, o aumento do movimento processual depende muito da época do ano. Portanto, nos meses de outubro a dezembro, o fluxo aumenta. Há uma razão especial para este aumento? Portanto, a razão especial é, a tendência dos menores com... A tendência dos menores delinquentes tentarem amealhar algum dinheiro para poder participarem das festividades do fim do ano. Ok, perfeito. Daí que, para satisfazerem os seus desejos nesta época festiva, e outros por causa das consequências de alguns comportamentos não muito bons. Certo. Surgindo assim os furtos, roubos, abusos sexuais, ofensas à integridade física, homicídios, etc. Ok. Por isso é que se aconselha geralmente um cuidado maior nesta fase. É considerado o mês do azar, não é? Os meses em que os azares todos acontecem. Quando olhamos, doutora Maria, para a unidade que dirige de forma particular, qual é a média diária, não é, de processos que envolvem menores que são ali recepcionados? Portanto, a média diária, tanto dependendo dessas variantes que eu já disse anteriormente, ela pode variar de 30 processos por aí, no seu todo, diariamente, e sendo a média para os processos, no caso de prevenção criminal, que é o foco do momento, entre 10 a 12 processos dia. Ok. Quando olhamos para o equilíbrio, há mais menores a cometerem crimes ou a serem vítimas destes? Porque quando fazia aqui a nota introdutória, acabava por tocar um pouco de todos, tanto aqueles que são cometidos contra os menores, como aqueles que os próprios menores cometem. Mas quando tentamos fazer este equilíbrio, para onde é que mais pesa a balança? Portanto, sem dúvida que a balança pesa mais para os menores vítimas de crimes. Vítimas de crimes porque diariamente, não é? Portanto, a gente escuta daqui e dali este ou aquele facto. Ainda hoje mesmo, antes de vir para aqui, estava assim em frente à televisão, é o dia a dia, abusos sexuais, assaltos, e pronto. Os abusos sexuais, calculo que sejam os mais gritantes, não é? Digo, pelo menos, segundo aquilo que temos visto. Eu posso dizer que é a febre do momento. Não sei qual é a razão deste fenómeno. É lamentável. Há muito abuso sexual agora, muito. Lamentável. E o que mais me assusta são os abusos dentro da própria família. Certo. Um pai, por exemplo, que era inimaginável, não é? Um pai abusar da própria filha, mas agora eu acho que está normal. Certo. Está normal. E é muito triste, isso, muito triste.
E temos que arranjar, não sei se será possível, soluções e mecanismos para podermos conseguir travar um pouco este fenómeno. Ok. Quem comete um crime contra um menor, digamos, tem uma pena igual a quem cometeu, por exemplo, um crime igual contra um adulto? O que é que a lei acaba exatamente por dizer a esse respeito? Portanto, quem comete um crime a um menor, contra um menor. Sim, sim. E? Quem comete um crime, digamos, contra um adulto. O mesmo crime, por exemplo. Eu estou a cometer um crime contra um menor e contra um adulto. E estamos a falar de um mesmo crime. Tem a mesma pena igual para quem comete, digamos, um crime olhando para estas duas variantes? O que é que a lei acaba por sugerir a este respeito? Portanto, se o crime for praticado contra um adulto, não é? As penas são iguais. É iguais. A diferença é que portanto, a diferença reside mais nos crimes sexuais. Certo. Nos crimes sexuais. Certo. Onde a penalidade, não é? Chega a ser um pouco mais agravada, um pouco mais severa. Com relação a essas pessoas, né? Esses infratores. Certo. E quando olhamos para os próprios menores que cometem crimes, qual é o procedimento, digamos, processual que se dá para com um menor que tenha cometido um crime, por exemplo? Só para podermos aqui também perceber um pouco mais. Portanto, recebida a participação, portanto, os processos vêm de vários sítios, ou de várias proveniências, não é? Mas, geralmente, os procedimentos criminais vêm do SIC ou do ilícito penal. Portanto, recebida a participação inicial pelo procurador, portanto, o processo entra sempre na área da Procuradoria-Geral da República. O procurador deverá apresentar o processo depois ao juiz, depois de cumprir as formalidades inerentes à sua área. E é o juiz a quem cabe fazer a apreciação liminar da matéria nela contida. Portanto, extravasa a competência conferida ao procurador de lavrar o despacho inicial ou proceder qualquer outra diligência sem que remeta antes o processo à área judicial, no caso, ao juiz. Porque é o juiz que incumbe a realização do interrogatório inicial ao menor. Dizer aqui que o interrogatório do menor só é feito pelo juiz, de acordo com a Lei de Julgado de Menores, portanto, a Lei 9/96, de 19 de abril. Certo. Também dizer que o despacho que ordena o arquivamento dos autos pode ser fundamentado, entre outras razões, por não haver condições de procedibilidade, por ser infundada a participação ou por ser desconhecida a autoria dos fatos, por estes não serem previstos na lei como delitos, etc. Desde que o juiz de menores apure os fatos trazidos a juízo, que estão dentro da sua competência ou da competência atribuída à Sala de Justiça Juvenil, ordenará a sua autuação, que será feita em conformidade com o disposto no artigo 1º do Código do Processo de Julgado de Menores. Portanto, na capa do referido processo deverá ser aposto um carimbo com a palavra confidencial, para alertar que a consulta de qualquer processo de menores está por lei reservada a quem para tal tenha legitimidade e que o conteúdo não pode ser divulgado, né,
senão ao círculo próprio que Ok. acompanha o ato processual. Certo. Por isso é que se diz que os processos de menores são processos confidenciais. De acordo com o artigo 25, ou 25º, melhor dizendo, da Lei 9/96, que é a lei também conhecida como Lei de Julgado de Menores. Certo. Feito o interrogatório pelo juiz, depois de cumpridas as formalidades acima já referidas, Sim, sim. será aplicado ao menor, de acordo com o tipo de processo, as medidas de proteção social ou de prevenção criminal, que é o nosso foco, Certo. de acordo com os artigos 15º e 17º da Lei 9/96. Para o caso em concreto, serão aplicadas as medidas de prevenção criminal constante do artigo 17º da Lei 9/96, que são as seguintes: a linha A, repreensão; a linha B, imposição de regras de conduta; a linha C, condenação do menor ou do seu representante legal em multa, indemnização ou restituição. A linha D, prestação de serviço à comunidade. A linha E, liberdade assistida. A linha F, semi-internamento em estabelecimento de assistência ou educativo. A linha G, internamento em estabelecimento de assistência ou educativo. Portanto, a diferença estrutural entre a lei penal comum e a lei penal comum aplicável a menores é que a estes não se aplicam penas, mas medidas. Ok. Portanto, Ok. E as são estas que penas foram se referem-se aos adultos. Certo. Para os menores lhes são aplicadas medidas. Ok. Como estas que já foram Como muito essas que bem já foram mencionadas. Sim, sim. mencionadas, é isso. Que têm um caráter sancionador. Sancionatório. Ok. Portanto, essas medidas vêm indicadas de forma taxativa, diferentemente das medidas de proteção social, Perfeito. que, em função do caso em concreto, não é, o juiz poderá, não é, de acordo com a situação, não é, determinar uma medida para aquele caso em concreto. Ok. E já no caso da aplicação de medidas de prevenção criminal não é possível isso, porque elas são taxativas de acordo com o que vem previsto na lei. Certo. Portanto, estas medidas vêm indicadas de forma taxativa, isso já foi dito. Sim, sim. Portanto, também dizer que essas medidas podem ser aplicadas cumulativamente, Ok. podendo ser aplicadas ao mesmo adolescente em simultâneo mais de uma medida. Ok. Portanto, do mesmo modo, pode acontecer que o adolescente que pratique um delito esteja em qualquer das situações enunciadas no artigo 14º da Lei de Julgado de Menores, quando o menor se encontre em risco. Portanto, o menor pode ser delinquente, pode ter tendência delinquente e também encontrar-se em risco. Não é? Certo, certo. Porque pode ser uma consequência, aquele ato que ele pratica pode ser Sim, sim. uma Consequência consequência deste da risco. situação Sim, sim. Do em risco que ele em que se está. encontra. Certo. Da situação do risco em que ele se encontra. Então, nestes casos, para além de se aplicar a medida de prevenção criminal, aplica-se cumulativamente a medida de proteção social. Ok. Portanto, Não em um casamento imaginemos, por perfeito. exemplo, não é? Nós recebemos uma criança adolescente, que tenha cometido um crime de furto. Não estuda. Ok. Não estuda. Né? Independentemente das medidas que são que estão previstas para as questões de prevenção criminal, nós temos que aplicar a medida de Proteção social. assistência à proteção social.
fazer com que este menino seja enquadrado no sistema de ensino. Certo. Se for um caso, por exemplo, de homicídio, né, independentemente das razões, afeta sempre o menor. Certo. Teremos que aplicar uma medida de proteção social que é encaminhar o menino a um psicólogo, por exemplo, para que ele seja assistido, não é? Porque essas questões de homicídio deixa sempre alguma marca traumática, uma sequela, e é necessário que, independentemente dele ter praticado aquele ato delituoso, não é? Ele também precisa de ser assistido, ser acompanhado para que situações da mesma natureza não voltem a acontecer, não é? Precisa de ser acompanhado. E essas medidas, pelo menos assim, digamos, de forma dedutiva, fazem-me acreditar que exista uma necessidade de funcionarem em colaboração com outras entidades que estão também, digamos, vocacionadas ou responsáveis pela proteção dos direitos dos menores. Refiro-me aqui ao INAC, por exemplo, e até a organizações internacionais, como o próprio Unicef. E eu perguntaria em que modos é que funciona essa vossa colaboração e como é que ela tem sido aqui também desenvolvida. Portanto, a colaboração é boa, portanto já foi melhor. Okay. Já foi melhor porque eu estou a me referir às organizações internacionais. Sim. Porque, concretamente, a Sala de Justiça Juvenil Anti-Julgado de Menores teve muita parceria com e as assistência organizações internacionais por parte das organizações internacionais. Certo. Dizer mesmo que foram elas que impulsionaram, não é? Portanto, impulsionaram a sua forma de melhor funcionar. Não é? Perfeito. Foram eles que deram todo o apoio necessário. Para a dinâmica. Toda a dinâmica, mesmo em projetos para construir. Portanto, aqueles primeiros passos, necessários da cooperação para que pudesse se arrancar então com este tribunal especial. Portanto, eles deram um aporte, não é? Aporte no âmbito das regras internacionais e pronto. Indicaram-nos o caminho a seguir. Não é? Sim. E pronto, restava apenas nós também seguirmos pelos próprios passos. Exato. Que, infelizmente, às vezes não acontece, não acontece. E pronto, está um bocadinho assim, arrefecido, porque há situações que nós próprios é que temos que também acompanhar e resolver. Certo. Com relação às estruturas nacionais temos uma boa colaboração também agora com o INAC, é o nosso parceiro número 1, INAC, com o INAC, com as direções sociais, dos gabinetes sociais a nível dos municípios, agora com a municipalização dos serviços, dos serviços sociais, dos serviços sociais. Temos uma colaboração muito estreita e não temos razões de queixas com relação à colaboração com os demais organismos do Estado. Certo. Agora, tem-se reclamado também, e por aquilo que temos vindo a constatar, alguma morosidade em alguns processos a nível dos tribunais, ou seja, morosidade processual a nível dos tribunais. Quando olhamos para este tipo de processos que envolvem menores, podemos também incluir nesta constatação que vai sendo feita ou merecem, digamos, um tratamento diferenciado ou um tratamento especial, dada a especificidade que se calhar também possam vir a ter? Portanto, a morosidade às vezes se enquadra... Portanto, a morosidade nem sempre tem a ver com o não fazer, não é? A morosidade também, na sua maior parte, tem a ver também com as condições de trabalho. Condições de trabalho, as condições humanas também, não é? Portanto, o Tribunal de Menores, independentemente de ser um tribunal especial, é um tribunal comum. Então, não foge à regra
né, daquilo que se vive em outros tribunais. E daí a razão de dizer que a questão de morosidade existe em qualquer um dos tribunais. Tudo vai depender da dinâmica, não é? Da sensibilidade do profissional, não é? A situação é conjuntural, a gente conhece as dificuldades que a gente tem no desenvolver do nosso trabalho e tudo depende da sensibilidade, não é? De cada um que vai resolver este ou aquele problema processual. Certo. Bem, Maria Alice José da Silva é juíza responsável da Sala de Justiça Juvenil. Esteve em conversa hoje connosco aqui no Hora 10 da noite. Muito obrigado por ter vindo à Hora 10 e por nos ajudar a perceber também este universo dos processos judiciais envolvendo menores no nosso país. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado.